Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos no ar com o nosso Dois Toques aqui pela Rede Sul de Televisão. Nesta terça-feira, você vai poder acompanhar aqui conosco todas as informações da dupla Grenal, assuntos do Campeonato Gaúcho e também outros destaques. O Grêmio já projetando o seu próximo confronto contra o Novo Hamburgo no sábado. Na outra semana tem Copa do Brasil contra o Campinense em Brasília. O Internacional também já projetando o seu confronto contra o Aimoré no sábado, as contratações que estão pingando, então muita coisa a gente vai debater aqui no nosso Dois Toques de hoje. Dois Toques, você sabe, sempre você pode acompanhar através das nossas redes sociais, faça o programa conosco no Facebook, né? Também na Rede Sul de Televisão, você vai participar, interagir e também estamos no YouTube. Você que não pode assistir agora, assista depois no YouTube da Overgor Produções. Então, não tem desculpa para você não acompanhar o nosso Dois Toques. E, claro, interaja conosco e acompanhe toda a programação da Rede Sul de Televisão. Dito isto, os nossos recados importantes aqui da nossa abertura. Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Também para Masal, 69 anos, nossa força e tradição. Masal que está prestes a completar já 70 anos. Também para a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família, esta instituição com 109 anos já de existência. Também para Senai, recado importante do Senai para você, quer trocar ou quer se destacar do mercado de trabalho, graduação na prática é no Senai. O site está aí para você se inscrever, senairs.org.br. Ali no site você vai ter todas as informações sobre os cursos, né, da sua área, na sua cidade, também na sua região. Também para as Specir Previdência, Seguros, Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador master do Esporte Clube São José, que está aí na briga, né, para ainda tentar postular uma classificação entre as semifinais e se afastar também do bloco de baixo do Campeonato Gaúcho, ainda não garantido oficialmente, precisando de mais um ponto o São José aí para, então, não brigar com as equipes que estão aí lutando contra o rebaixamento, faltando 3 rodadas para o encerramento do nosso gauchão em sua fase classificatória. Muito bem, dito isto, vamos apresentando então os nossos convidados desta terça-feira, juntos aqui até às 9h30 para debater bastante aí os nossos assuntos e você nos acompanha aí através da Rede Sul de Televisão. Fabiano Borba, técnico do... Em breve a gente vai saber qual clube. Tudo bem, Fabiano Borba? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos. Mais uma vez agradecer o convite, o carinho. Um clube daqui, não vamos mencionar, e um de fora, né? Então, exato. Tá nessa situação. É importante que a gente tenha essa procura. Na verdade, eu já tive outras situações também já, né? Preferi ficar em casa, um momento para parar um pouquinho também, estudar mais, junto com a família. E agora é hora de retomar novamente. Muito bem. Foi o Jaraguá lá de Goiás, teu último clube, né? Ou depois tu... Não, o último clube foi o Guarani de Bagé na... na Copinha, né? Foi na Copinha. Exatamente. Mas fora daqui foi o Jaraguá de Goiás. Jaraguá de Goiás. Até foi bom o trabalho lá, né? Mas... Fomos vice-campeão, aliás, semifinalista do Campeonato Goiano. Mas no final, né? Colocando o clube na Copa do Brasil, na Série D. Foi um ano bom. Agora, quem está se destacando por lá é o Luiz Carlos Vinck, no Anápolis. Está no Anápolis, lá, tá bem. O Campeonato Goiano ele é muito forte, né? Tem ótimos profissionais. O indicativo é de que o Goiás ganhe, né? Porque vem numa crescente de vitórias. Exatamente. E investibilidade. Inclusive o Thiago, que está no Caxias, a gente se enfrentou lá, ele era da Aparecidense. Né? O próprio Luan, que antecedeu ele também, era do Goianese. Então, tem ótimos profissionais lá. Lá também no futebol goiano está o Beto... O André Luiz está trabalhando no Goiás, né? Goiás, auxiliar do Guto. Técnico do Guto Ferreira, né? Isso. Então temos bastante nomes conhecidos lá no futebol goiano. E tem alguns jogadores que jogam aqui no nosso estado também. Estão por lá. E para quem gosta, o Vanderlei é o goleiro do Vila Nova. Né? Por aqui ninguém quer lembrar, mas ele está lá, né? Vila Nova é um grande clube, né? Bom, Vila Nova a maior torcida do estado, né? Maior que o Goiás, né? Maior que o Goiás. A maior torcida do estado é a do Vila. Muito bem, já a gente fala mais com o Fabiano Borba aí para projetar o gauchão, enfim.
muita coisa legal ainda pela frente. Leonardo Cantarelli, jornalista também mais uma vez conosco aqui no nosso Dois Toques. Tudo bem? Boa noite, Leonardo. Oi, boa noite, Fiorinho. Boa noite, pessoal, os amigos aqui. Tudo tranquilo, né? E vamos indo destacando aí que essa semana agora temos bastante novidades, aí, principalmente do lado do Inter. Mas aí você vai comandar o programa. Vi nos bastidores aí que está já preparando uma nova publicação depois do São Carlense, do Santos Sotile, e vem mais um aí por aí, né? Sim, está ensaiando aí, né? Inclusive, até você conhece muito bem o assunto, né, do Sapucaiense. Sim, do acesso, né? Do acesso. Vamos ver, aí, se tudo der certo, acho que fim de março já está pronto aí. E aí, quando tiver mais detalhes, eu vou falando. Mas vamos falar do time de 2007, que foi campeão. Então, eu fui procurado pelo Luiz Felipe Fleck, que trabalhou no time. E ele queria fazer uma lembrança dessa publicação. Então, entrevistamos jogadores da época, dirigentes, resgatamos fotos, falamos com o pessoal ali da parte histórica da federação, o Alcemar, né, que é um cara que atendeu super bem, eu sempre vou ser muito grato com ele. E dentre outros aí. E sim, vamos ver, em março vão ter uma grande novidade aí. Uma pena, né, que poderia ser uma grande contribuição para a obra de vocês, os depoimentos do Chico Cristianetti, né, e do Lauri também, que já nos deixaram, os dois presidentes do Sapucaense, né? Sim, infelizmente, o Chico nos deixou ali no 2021, né? O Lauri, ano passado, ele era presidente do clube, então quando a gente começou mais ou menos com a ideia, a gente descobriu já que o Lauri já não estava muito bem. Pois é, e fica ali uma homenagem para eles. Verdade. Sempre uma homenagem ali, um adendo, né? Em memória, sempre é importante, né? Sim. É isso aí. Rafael Copete dos Santos, também nosso jornalista, já tem presença cativa aqui no nosso Dois Toques, projetar essa semana aí, daqui para frente, né? Rodada que o Grêmio pode consolidar definitivamente a melhor campanha e levar a decisão, caso lá chegue, para a Arena, e os compromissos da dupla Grenal contra a dupla do Vale dos Sinos, e também as possibilidades de novas contratações pelo lado do Internacional. Tudo bem, Copete? Tudo bom, Fiorinho? Boa noite, Cantarelli, Borba. Boa noite ao nosso telespectador. Vamos aqui fazer uma previsão do que vai ocorrer nessa semana, antes do Grenal, principalmente contra os times que tu citaste aí, né? Moré e Novo Hamburgo. Do Vale dos Sinos, onde o Renato vai ter uma oportunidade de definir quem é o meio-campo titular dele. E também as novidades do Inter que estão por aí, estão pintando por aí. Estão aparecendo, né? O Inter se atrasou bastante nesta questão, né, das contratações, parece que agora começa a se mobilizar, o dinheiro está aparecendo, segundo informações aí, apoiadores vão ajudar, então, bom para o futebol gaúcho, bom para a rivalidade dupla Grenal. Mas, Fabiano Borba, o Grêmio aí vem de um empate contra o São Luís, um jogo para esquecer definitivamente, jogo para cumprir tabela, que o nível técnico foi muito fraco, valeu pelo ponto de vista do Renato para observar ali os jogadores da categoria de base, também o goleiro Adriel, mas de uma maneira geral, o que está te parecendo aí o Internacional ainda bem atrás do Grêmio, começa a se encaixar agora, até a gente vinha comentando aqui na vinda para o estúdio, Pedro Henrique, né, é o destaque aí, os colorados nas redes sociais estão eufóricos pelo fato que ele está bem à frente do Soares na artilharia, o que está te parecendo aí, chegando na reta final dessa fase classificatória, a dupla Grenal? Bom, pela primeira vez a gente vê depois de anos, né, a dupla Grenal dando uma ênfase muito grande para o Campeonato Gaúcho, valorizando a competição. Também estão muito acima, né? A gente vê um Campeonato Gaúcho muito equilibrado. De 10 clubes, os outros 2, a dupla está muito acima. Isso mostra os próprios resultados. É uma competição que realmente, como eu falei, com nível técnico muito equilibrado. Também tem a questão dos campos, que estão prejudicando um pouco. Mas eu vejo o Grêmio numa crescente, né? Montou um grupo novo, né? Com um trabalho já remanescente do Renato. O Inter já vem com uma ideia consolidada, já vem com um plano de jogo muito bem encaixado. E aí, em relação às contratações, o Inter está sendo muito pontual, vai ter que ser muito assertivo, né? Então, acho que está tudo no planejamento daquilo que eles estavam imaginando. E tem tudo para ser uma fase quente do Campeonato Gaúcho. É verdade, o Internacional que tem aí o Arangues, que só vai se apresentar mais tarde, lá no Bayer Leverkusen. Tem o zagueiro Nico Hernandes, colombiano, e a possibilidade também de vir o atacante Ener Valencia, que está lá no futebol turco, que quer retornar. E ainda também o outro nome, né? O volante colombiano Richard Rios, que está no Guarani de Campinas. O Ejar está fora, né? O Ejar está fora.
Todos esses nomes aí são importantes. O Internacional que está correndo atrás do tempo. Aliás, tem até quinta-feira para escrever jogadores que a rodada, a 8ª do Gauchão, que é o prazo estipulado pelo regulamento, começa sexta-feira com o jogo do Avenida com o Brasil de Pelotas. E como é 24 horas antes, o Inter tem até quinta-feira. A nona rodada. A nona rodada, né? Para escrever novos atletas, né? Depois, com essa nona aí, são 3 jogos que faltam. O que te parece aí, Cantarelli? Eu vou falar sobre isso, mas pegar o gancho que ele estava falando, que a dupla Grenal está dando muita ênfase no Gauchão. Um quer permanecer campeão e o outro tem que retomar, não ganha desde 2007, né? Quando começou o Novo Hamburgo, depois só deu o Grêmio, né? Isso, 17. 17, isso. Por causa do Soares também. Então também. O Inter tem que dar uma resposta, tal, tem tudo isso. E a cobrança do torcedor, né? Que não chegaram reforços. Sim. Ou os que chegaram até o momento foi só o Mário Fernandes, que não mostrou muita coisa. O Baralhas, que ainda está se entrosando. O né? Grêmio tinha uma necessidade muito grande Muito de grande, reforçar, bem maior. né? Né? Então, Bem maior. tinha que reforçar. O Inter não, como eu falei, o Inter tem que ser mais pontual. Né? Já veio com uma ideia consolidada. Tem que ser assertivo mesmo. Sim, eu acho que um deles que eu acho que vale destacar é o Arangues, porque o Arangues, se vocês lembrarem, ele fez parte do último grande time do Inter, antes daquela virada, né? Que só deu o Grêmio. Que é aquele time de 2014 e 2015. Até aquele time, o último grande time do Inter. Você lembra que era o Dourado, o Arangues, D'Alessandro, Valdívia, e os caras jogando o fim da bola. Nilmar, Lisandro Lopes. Aquele time não ganhou muita coisa, mas tinha um futebol muito bom. E o Arangues era um dos principais ali. Ele jogava de volante, mas quando você via, ele já estava no ataque, ele parecia um centroavante. O Arangues estava no time que caiu? Não, já tinha saído antes. Ele já tinha saído. Então, e é um cara assim que fazia muita diferença aqui. A torcida gostava muito dele pelo empenho dele. E eu acho que é legal até pela memória afetiva do torcedor. Ele tem condição física, tudo, eu acho que pode ser um grande diferencial do Inter. E o Ener Valencia vai muito naquela coisa. Para quem não lembra, ele foi o cara que fez os 2 gols na Copa do Mundo. O primeiro gol da Copa foi dele. O primeiro, o segundo, e o terceiro, o primeiro que o VAR anulou, depois o segundo, que foi o primeiro, o outro, e ele fez um contra a Holanda ainda. Também. Então, assim, se o Grêmio trouxe o Soares, nós vamos trazer o Valencia, que é um cara que ficou muito em evidência, né? Acho que se vier é um bom nome. Ontem até via nas redes sociais, lá através dos companheiros do Rio de Janeiro, esse interesse que depois, posteriormente, veio a ser noticiado por aqui, do Richard Rios, que está lá no Guarani, está emprestado no Guarani de Campinas. Sim. Guarani que está aí na boca do rebaixamento, assim como o Inter de Limeira. Vão se enfrentar para ver quem sobra ali, né? Quem permanece. E outro que vai fazer os exames médicos, né? Que foi apresentado já ao torcedor, pelo menos nas redes sociais. Eu não lembro dele, do Nico Hernandes. Tem lembrança dele, não? Muito pouco, assim, né? Ele, para quem não sabe, assim, ele não está sendo aproveitado no Atlético Paranaense, mas é um colombiano que ele vem sendo convocado pela seleção da Colômbia, né? Então é tratado como uma promessa e tal. Acho que pode ser uma boa oportunidade para os dois. Um jogador estrangeiro de seleção que está querendo um espaço, acho que pode ser uma boa. Talvez ele não... É sempre bom, como ele não foi aproveitado no Atlético Paranaense, é sempre bom assim, não estar com esse pé atrás com ele, mas acho que pode ser uma boa aposta. Muito bem. Para ti, então, Rafael Copete, falaste no início, né, que o Renato, no empate com o São Luís, promoveu vários testes da gurizada, né, o goleiro Adriel, que foi muito bem, enfim, mas o meio-campo ainda não está constituído. Renato precisa definir o meio-campo titular dele. Eu sei que são importantes os testes, até porque o Grêmio tem um número bem elevado de jogadores no meio-campo, dentro do seu elenco. O Grêmio trouxe aí o Carbajo, trouxe o PP, trouxe o Cristaldo, o Gustavinho, que às vezes também joga por ali. Já tinha o Tassiano, tem o Lucas Leiva, que está encostado, tá? O próprio Vila Sante, Thiago Santos, Lucas Silva. Acho que eu citei aí quase 10 volantes, né? Fora os que eu ainda não estou me lembrando aqui, mas daqui a pouco vem. A torcida tem uma preferência, que é o Vila Sante na cabeça de área. Tá? Ele não é o volante brucutu, que é o que quebra a jogada, que quebra o contra-ataque. Ele é o cara que recupera a bola, faz o famoso box-to-box. No primeiro ano ele teve essa dificuldade, ele não fazia isso. Agora ele começou a fazer. Então, ou seja, posso considerar o Vila Sante bem adaptado ao nosso futebol. Tá? Tem o PP, que é um dos preferidos do Renato. Segundo todos nós dissemos e o que a gente ouve também e lê nas redes sociais. O PP
é um jogador diferente do Vila Sante, tecnicamente, tá? E taticamente também. Enquanto muitos acham, tá, que o Vila Sante é segundo homem, e o PP também, na verdade não. O Vila Sante é primeiro, mas não é o brucutu, né? O famoso volante que agora todo mundo quer não, tem que saber sair jogando, não sei o que e tal. Distribuir o jogo. Distribuir o jogo, pisar na bola, olhar para onde ele vai. O PP é o complemento disso, é um pouco mais avançado. No PP tem o Carbajo, que o Renato insiste em jogar PP e Carbajo mais atrás. A torcida do Nacional está empolvorosa e está dizendo que o Renato está louco. Tá? Que, na verdade, quando eu vi os vídeos do Carbajo, eu achei uma grande semelhança, muita, tá? No Oswaldo Pocho. Poucos vão lembrar dele, tu vai lembrar, não sei se vocês vão lembrar, eterno camisa 8 do Grêmio, Oswaldinho. Que era baixinho, veloz, vertical. Da Ponte Preta, que jogou muito tempo. Também achei parecido com um pouco Paulo Zidoro, que é a mesma coisa. Vertical, cara que pisa na bola, tem aquele drible inicial de quebrar linha, né, aquela primeira linha do meio campo ali, tá? E é um cara que é vertical e chuta de fora da área. Ou seja, o Carbajo não é primeiro volante, ele é aquele camisa 8 clássico, tá? Outro que pode ser lembrado aqui, muitos estão comparando o PP com o Maicon, tá? No início, as primeiras atuações parecia, né? Parecia, mas é que nem aquele shampoo de anorexia, né? Parece, mas não é. O Carbajo tem mais semelhança com o Maicon, tá? Cabeça erguida, olha para um lado, dá o tapa no outro, quebra as linhas. O PP é mais camisa 10, na minha opinião. Ele disputa com o Cristaldo, que é outro excelente cara, que é vertical, quebra as linhas com passes longos. Enfim, o Renato tem que definir, mas ele gosta do Thiago Santos. Nada contra o Thiago Santos. Até eu digo o seguinte... Nada contra para ti, para a torcida, tudo contra. Não, nada contra porque ativo no depósito não vende na prateleira. Como é que tu vai vender o Thiago Santos se tu não mostra o produto, não tem como. Exato, tu tem que mostrar o produto. Lá. Mesma coisa com o Lucas Silva. Então, o jogador que não joga, qual é o clube que vai se interessar? Hoje não é mais assim. Eu vou vender lá para um clube do Equador, lá o cara vai comprar de olho fechado, porque o cara não está jogando. Não é mais assim. O mercado mudou. Então, o Renato precisa definir o meio-campo de uma vez, para chegar no Grenal com o meio-campo definido. É bem Porque verdade. O Grenal vai ser uma virada de chave. Vai, para os dois, né? Para os dois. É bem verdade, né? Justamente isso, Fabiano. Quando você tem um grupo à disposição com muitos nomes que você tem que mostrar para o torcedor, eles precisam jogar. Aqueles que pelo menos se destacam nos treinamentos, mesmo que tenham sido contratados aí para fazerem a diferença, mas você tem que colocar à disposição para que todos possam conhecer esse material que você tem à disposição, né, Fabiano? Você, como treinador, como é que você enxerga isso? Tu tem o dia a dia, né? Tu convive diariamente com o atleta, tu sabe aquilo que ele pode render ou não. O treinador tem que ter essas virtudes de encontrar o melhor lugar aonde o jogador vai render mais, né? Em cima dessa ideia que o Renato tem, eu não sei se ele conta de primeiro volante ou segundo. Creio que os dois podem alternar, né? Ele está querendo fazer uma semelhança com o time de 2016, 17, né? Que teve que foi uma safra vitoriosa. São características diferentes. São características. E é muito difícil também para o jogador que nem o PP tu fazer comparações com o Maicon, que foi um cara vencedor dentro do Grêmio. Eu vejo com característica bem diferente. Mas aí vem as comparações. Mas o Grêmio está muito bem servido. Eu vejo assim, o Grêmio tem jogadores com características diferentes que pode também se agrupar. Importante tu ter grupo, né? Ter essa variação. Hoje o Grêmio aí pode ter meias, tem o Cristaldo, o Vina, que chegou, que para mim eu acho um grande jogador, né, que tem o chute de média e longa distância, né, que joga por trás do 9. Tem um volante de velocidade, que o Vila Sante me desarma muito, é um cara que é um ladrão de bola incrível, né? Então eu vejo o Grêmio com um pouco de dificuldade ainda, que o pouco que foi
testado a linha defensiva do Grêmio. Vejo com problemas e eu acho que aí quando começar a vir jogos mais difíceis, mais competitivos, é o que pode mostrar esse problema para o Grêmio. Ainda não está definitivamente o meio-campo, né, aquele ideal que o Renato quer, já que estamos mesmo já encerrando a fase classificatória, em seguida tem a Copa do Brasil. Ele também falou lá em Ijuí, ao final da partida, quando indagado, sobre aquele cara referência, o centroavante. E todos os esforços estão sendo feitos para que o Michael seja esse cara, mas os valores são grandiosos para trazê-lo lá da Arábia. Realmente falta essa peça aí para o ataque do Grêmio? Falta sim. Se você pensar, por exemplo, que você tem o Suárez pode fazer Claro. essa função. Mas você, com o talento do Suárez, você sempre vai querer ele jogar mais nas pontas, né? É. Você não vai querer deixar ele somente isolado ali. Tem ali que você pode usar eventualmente o Diego Souza, embora... Ferreirinha O também. Ferreirinha. Tá. Sim, e o Michael seria eu acho que, em tese, acho que resolveria o problema, né? Eu acho que é um cara que faz muito gol, é um cara que briga em campo, que já mostrou o valor dele, né? Ajudou a desmanchar o Flamengo lá no Mas Mundial. vou incomodar ele se encaixa em qualquer time do futebol Qualquer um, brasileiro. Qualquer né? time, é. Ele é um cara... E o Renato está sendo muito coerente nisso. É. E está apostando e acho que está certo. O Um que jogador eu- muito acima da média. O que eu acho só que a gente tem que tomar cuidado com o Michel se trazer, e provavelmente eu acho que o Renato Gaúcho sabe disso, é que o Michel é um cara que tem problema de depressão, né? Uma depressão muito forte. Então, quando você traz um cara desse, você tem que saber para poder tratar isso junto, né? Saber que o cara precisa dessa ajuda. Então, isso é O Flamengo, importante. esse foi um problema dele, né? Sim, ele tem essas coisas que às vezes a depressão é uma coisa muito séria, então o cara não tem vontade de entrar em campo, não tem vontade de treinar. Então, você sabendo que você tem que ter um amparo para ele, psicológico, é um cara que rende em campo. Sobre essa situação aí da possibilidade, né, do Michael, um dos nomes aí que podem, né, vir para o Grêmio, pelo menos se especula um bom tempo, o Renato falou a respeito aí no jogo contra o São Luís, quando foi indagado a respeito. Aquilo que eu falei são oportunidades que a gente está dando, né? Não adianta a gente trazer o pessoal que vem jogando seguido, até pelo desgaste físico, viagem longa, evitar que algum sofresse algum tipo de lesão, até porque nós temos jogos importantes aí pela frente. A gente está dando experiência para os garotos, oportunidades para muita gente, para a gente ver. Nem sempre a gente vai jogar com atacante de área, então é importante a gente ter esse tipo de jogador móvel ali na frente. Para isso que servem essas oportunidades e esse tipo de jogo. Daí, falando sobre o jogador móvel, das possibilidades que o Grêmio possa vir a ter aí, mas ele comentou também, né, que estão sendo feitos todos os esforços para a vinda, né, do Michael, né? 40 e quantos milhões que sai? 46 milhões de reais. Não é qualquer um que tem essa Não. Eu não sei se o tio do Arroz, bagatela aí. mesmo que esteja um cara muito afortunado em todos os sentidos, não sei se ele vai estar disponível para encostar essa quantia aí, né? Porque assim, né? O grande jogador se paga. Não, ok. Vai dar retorno. Se paga. Não tenho a menor Dá dúvida retorno. disso. Que eles... Agora, eles não querem parcelar, eles querem na bucha. Isso dá 46 milhões de reais, me ajudem aqui, que eu sou matemática, não é meu forte, dá o quê? 5 milhões de euros. Em torno disso aí, pela Foi o que cotação o de hoje. Palmeiras ofereceu Pela para cotação de hoje, sim. o Al Hilal, É. tá? Pelo Michael. O Grêmio vai ter que superar essa coisa ou tentar, de repente, botar jogadores no negócio. E o Porque Michael seria esse cara, o quebrador de linhas, não? Seria, porque é da confiança do Renato. O Renato, que tirou ele da depressão, conhece muito bem ele. Tá? E outra, o Renato não trabalha com plano B. Não tem outro quebrador de linhas na visão do Renato. Porque quebra o Ferreirinha, quem é que quebra a linha? Não tem. Teria os guri, o Zinho e o... Agora me fugiu o nome, mas o Zinho é um dos guris que faz essa função. Mas ainda, tá? Segundo a política do Grêmio, 22 anos ainda está verde para ser Tá verde. titular. Que é o caso do Adriel, o goleiro, né? Eu não já penso diferente. Tá? Eu acho que 22 anos já está maduro o suficiente para começar a encarar o profissional ali, né? Não só ficar treinando com o grupo, mas começar a jogar. Tá? Porque ninguém mais quer jogador de 25, 26 anos. Tá? Pelo menos não querem pagar a fortuna
que os nossos clubes brasileiros acham que valem. Então, o que acontece? O Michael é o número 1 do Renato. O Renato não tem plano B, porque ele conhece o Michael, trabalhou essa questão que o Borba falou aqui, da depressão do Michael. Tá? Não me parece que o Michael esteja depressivo lá, apesar que ele não foi inscrito na Copa dos Campeões da Ásia, nem ele, nem o Cuéllar. Isso muito me estranha, significa que alguém vai tirar o Cuéllar de lá. Não é o Inter. Mas se tu não escreve os caras, tá? Que é teu principal meio-campista, Palmeiras tem que é dinheiro. teu principal meio-campista e teu principal atacante, na Libertadores deles lá, que classifica para o novo Mundial da FIFA, é porque alguma coisa tem. Não sei o que vocês acham, mas, porra, os caras não escreveram Cuéllar e nem o Michael. Isso para mim é sinal que vai sair. O que vocês acham? Não, é realmente estranho isso. E lembrando isso, que lá mudou agora na Ásia, né? Que a temporada é igual a temporada europeia. Sim, então eles... Ficou igual, né? Ficou Estão igual. acompanhando o calendário agora. Então, no mínimo, para a próxima temporada já não estão contando com eles. Exato. E se tu não usa os caras na Libertadores lá, que é a Copa da Ásia, tá? Para classificar para o Mundial, alguém vai tirar eles de lá. Esse é o primeiro sinal. E agora me vem a dúvida. Com o transfer ban, se Grêmio ou Palmeiras comprar ele, tá? O Michael ou até o Cuéllar, podem ser incluídos jogadores do negócio? Que isso é uma saída. Eu quero 46 milhões de reais. Não, beleza. Te dou aqui 10 milhões e eu te dou o Thiago Santos, Lucas Silva e mais um. Pode isso com o transfer ban? Essa é a minha dúvida. Pois é. Para diminuir o valor. Porque eles não podem contratar, né? Mas... Incluir jogadores, material... Mas incluir o jogador num negócio de venda... Não sei se isso está incluso no transfer ban. É uma coisa que a gente podia dar uma resposta para o nosso telespectador. O Renato falou há pouco ali, né, até entre tantas outras questões da entrevista coletiva, o aproveitamento dos jogadores novos, enfim, mas agora sim, sobre o quebrador de linhas, né, o Michael. São as oportunidades, né? O Zinho, eu acompanhei ele na Taça São Paulo, em alguns jogos, ele foi bem. Hoje eu procurei dar uma oportunidade para ele, é um garoto que tem futuro. Esses garotos a gente está de olho, por isso que basicamente estão quase que todos os dias treinando com a gente, para a gente poder observá-los melhor, dando oportunidades, mas infelizmente para eles também, eles entram numa equipe que não está tão entrosada assim. Mas são oportunidades, são garotos de futuro. A gente vai treinando, vai lapidando, vai dando oportunidades na hora certa. E eles têm aproveitado. E o Adriel, mais uma vez, foi bem. Não é só na linha, no gol também. As oportunidades estão sendo dadas para todo mundo. E aí cabe o jogador aproveitá-las. Obrigado, Renato. Obrigado. E o Michael? Todo dia eu cobro do presidente, da diretoria. O nome é o Michel, sim. É o jogador que eu gostaria muito, porque é um jogador que vai acrescentar muito para a nossa equipe. É um jogador que quebra as linhas, 1 para 1. É um jogador que realmente o próprio time do Grêmio ia para um outro patamar. Eu entendo a parte financeira do clube, mas a gente está conversando, trocando ideias para ver se chega num denominador, né? Onde os dois clubes possam acertar e a gente possa trazer o Michael. Porque é difícil no momento que você não tem esse tipo de jogador. Não é só o Grêmio, não. No momento que qualquer equipe não tem esse jogador para quebrar as linhas, principalmente no campeonato estadual, onde as equipes jogam bastante fechadas, é necessário, é indispensável um tipo de jogador assim. É por isso que muitas vezes a gente deixa de criar, a gente tem dificuldade de entrar na área do adversário, justamente por isso, porque a gente não tem esse jogador com essas características. Nem o Grêmio e nenhum clube, como ele disse. É difícil encontrar esse profissional no mercado, né, Fabiano? Tem hoje É esse cara no difícil, mas mercado. tem alguns jogadores, quer ver, quem começou muito bem no Internacional, o Wanderson, muito bem, agora deu uma decaída depois da lesão, mas é um jogador que tem essa agressividade, que quebra a linha, que tem 1 para 1. O lugar dele já voltou ao normal. O próprio Pedro Henrique, né, que também tem esse 1 para 1 muito forte. É muito difícil hoje de achar no mercado. Então, o caminho é esse, o Grêmio está... O Flamengo hoje seria o Cebolinha, né? O Everton, reserva. que não... Mas é reserva. No Palmeiras, quem seria? O Rony era assim no Atlético Paranaense, agora está um pouco mais como 9, né? Mais Se 9, analisa mais. No Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro, quem joga ali? Chegou o Paulinho, né? Paulinho, pode ser, é Paulinho, verdade, tá bem bom. lembrado. É. Tá, eu tô falando aqui dos principais, Sim. são candidatos a título. São é Paulo, alguém quem seria? que não sei. Não sei se Não tem. é o Luciano. Não, o Luciano É. é mais para a lado. direita e é um cara que mais parece muito mais o Adriano, né? É. O Luciano me lembra muito o futebol do Adriano. Não estou comparando, tá? Qualidade. Mas o jeito de jogar, sabe? Aquela corrida, aquela disparada, passada larga e o chute que é uma pancada, né? Agora, Tá bem difícil. se o Grêmio conseguir trazer o Michael, porra, vai ser um golaço. É. Na resposta anterior ao Michael, o Renato falou a respeito de duas revelações que até foram bem lá na partida contra o São Luís, que é o Zinho, da base, e o goleiro Adriel. Os dois aí na faixa dos 20 anos, 21, 22, o Adriel tem 22. E são dois bons jogadores aí que vieram da base e tem tudo para ganhar mais oportunidades, como falou o Renato ali, né, Cantaré? Sim, o Adriel já tem 4 jogos no profissional, né? E não tomou nenhum gol. Nenhum gol. Um foi contra o Brusque, ano passado, na última rodada, que não valia mais nada. Teve contra na Recopa Gaúcha ano passado, foi contra o Lajadense. Ano passado, a Copa foi o Glória, lá em Vacaria. Glória em Vacaria. Isso, E esse ano já 2 vezes no Gauchão. isso. E ele parece um goleiro bom, seguro, tá aproveitando a chance. E talvez seja aquela coisa assim, porque querendo ou não, o Grêmio, mesmo com o Breno e o Gabriel... Até porque um deles deve ser vendido, pelo que se fala. O que tudo tá dizendo parece que o Gabriel Grando, né? É. Que estão tentando ir para a Itália, alguma coisa. Eu acho que a torcida do Grêmio ainda não tem muita confiança nesses dois. E eles já estão meio que no limite, assim, da torcida não tem muita paciência e tal. De repente, o Adriel pode aproveitar isso. E eu acho que pode ser um ano interessante para ele, porque, querendo ou não, o Grêmio não tem Libertadores. Só a Copa do Brasil e o Brasileirão que Então, tem. ele Assim não, que terminar o ele não Gauchão. entra num campeonato muito pressionado. Então, acho que dá tempo dele se desenvolver mais e tal. E é uma coisa assim, que querendo ou não, o gol do Grêmio ainda tá meio vazio daquela segurança desde a época que o Grois saiu, né? Como tava lembrando, o Vanderlei, não foi assim, o Paulo Vitor. Os dois ali, embora tenham feito com altos e baixos, o Grando e o Breno, quem sabe o Adriel pode ser uma boa. O Adriel é uma grata revelação que vem dando conta do recado, né, Copete? Pelo que a gente acompanhou até o momento dele. Realmente, não. Todo mundo falava que dos 3 goleiros que estavam para subir... Para quarta-feira... O Grando, o Breno, o Grando e o Adriel, aí o Schreiber, né? Felipe Schreiber, né? Felipe Schreiber, tá? O Adriel é o melhor e o que mais se destacava. Só que aí tem a hierarquia, para quarta-feira, chegada, né? se estiveres por aqui, providencia para nós aí a resiliência do Adriel. Pode deixar. Já providencia Dos até... 3? Não, já providencia do Michael. Também. Tá aqui, do Michael. Já sei por que ele é depressivo. Já sei. Ele tem um cara... Ele pertence a 2 grupos de características comportamentais, tá? Que é o método que eu domino, tá? Que eu aprendi com o Sérgio Link, que são o grupo do vermelho, que é o cara que é a solução, tá? Que é a autoconfiança, atitude, verticalidade, é o cara que não espera por ninguém e sai fazendo. E a criatividade e inteligência, ou seja... É o cara que tem autonomia. Exato, tem autonomia. Só que o lado da criatividade também é 2 lados, é 2 fatores ali, tá? Quando ele está incentivado, ele está para cima. Quando ele está, no caso, lesionado, e ninguém tiver lá, meu queridinho, papapá, ele cai, entendeu? Muita pressão, ele cai, tá? Ou seja, é um cara que precisa estar toda hora dizendo assim, não, tu é o cara, porra, vai lá, quebra as linhas, confia em ti, tu tem que sacudir o cara. Tem que ser Tem que ser em todos os momentos. Não pode deixar a chama baixa e nem apagar. Se a chama apagar, ele entra na depressão que rolou com ele no Flamengo. Se deixar a chama baixa, tu tem que ficar de olho e sempre manter a chama média para alta. Já trabalhou com jogador depressivo, Bola? Porque assim, tu lida com inúmeras Todos os situações, tipos. todos os tipos, né? Hoje tu tá num grupo, já trabalhei com jogador assim, então tem que ter um cuidado especial. É porque, na verdade, quando tu tá gerindo um grupo, tu tem que saber lidar com inúmeras situações. Com um certo atleta, tu lida com uma forma, o outro pode ser mais explosivo, o outro tem que ter um cuidado maior, um carinho maior.
Então tem que saber lidar com esse tipo de situação. E tu vai resiliência já é conhecendo muito forte. no dia a dia, né? Até porque hoje é na situação que a gente vive no futebol do nosso interior, que não é um clube que tem toda uma estrutura necessária, então tem que ter um cuidado de gerir muito maior que um clube grande, né? Que tem todo um aparato. Hoje o treinador é gestor de pessoas, é psicólogo, que mais? Psicanalista, é tudo, né? Médico, tem que entender de tudo. A pressão do futebol aumentou muito, né? Aumentou muito. Lá atrás, quando nós éramos guris, molecada, o jogador jogava por amor ao clube. Ficava 10 anos, e o contrato às vezes era de bigode. Nem tinha papel assinado, nada. E o cara ficava 10 anos, 15 anos no clube, tá? Aí foi mudando, chegamos nesse patamar de hoje. Onde tu tem pressão na família, por causa do alto salário que tu ganha, tu tem que sustentar vários familiares que estão ali junto. Tu disse o alto salário, né? O alto salário. A pressão, tudo imagina por num causa clube do alto interior salário. que todo dia 5 tem que ter o dinheiro na conta, o dia 1º e não tem. Exato. Pior não, Fabio. Toda a pressão é originada nos altos salários que eles ganham hoje. Toda. Tá? Aí tem a pressão de quem paga o clube para transmitir, que é nós, a mídia. Pressiona o cara, isso o jogador sente. Tem a pressão da torcida, tem a pressão do dirigente, a pressão dos colegas que querem o teu lugar. Tá? E os 90 minutos. Também, né? Rede social. Tá? Que eu acho assim, ó. É aqueles assim que Pode parecer uma ditadura por minha, baixo mas não do tapete só diz assim que tomar A o cara se rede machuca. social, o jogador tem contrato de imagem com o clube. Sim. A rede social pessoal do jogador tem que ser controlada pelo clube. Tá? Não, ou pelo staff do jogador. Ou pelo staff do jogador, O que tem que assessor, ser enfim. profissional. Ele não pode chegar ali e fazer cheirinho e outras piadinhas. Dentro do WhatsApp interno ali, beleza. Eles todos se abraçam, jogam e brincam. Mas isso aí vaza também, né? Vaza. Tem um engraçadinho desse grupo vaza, aqui sempre vaza. dispara. Por quê? Porque não é só o jogador que entra ali. Ele coloca o amigo, o amigo do amigo, que são aqueles mais chegados ali. E um desses aí sempre vaza. Vaza áudio, vaza Exato. foto, vaza comentário. Exato, exato. E aí depois o jogador tem que dar explicação. Tá? Ele tem um contrato de imagem com o clube. Mas o contrato de imagem serve só para pagar o resto do salário. Nego. Não é mais assim. Hoje, alguns dias atrás, o vice de futebol o Calef interrompeu um treino, pediu licença para o Renato e fez os jogadores assinarem autorização para a imagem deles e parar num jogo de videogame. Isso é contrato de imagem. Tá? Cada vez que ele vai num programa de televisão convidado, por exemplo, num Bem Amigos, é contrato de imagem. Cada vez que Se tu fizer um álbum de figurinhas, contrato tá lá de também. imagem. Tá? Qualquer outra propaganda, contrato de imagem. Só que isso ficou saliente agora porque o Soares veio para o Grêmio. Tá? Já era saliente para o jogador. O jogador já estava tomando consciência. Mas ganhou muito mais vitrine por causa da vinda do Soares. É verdade. E só vai piorar. Lá. Entendeu? Não tem mais essa de tu dividir o salário, uma parte no CLT e outra no contrato de imagem. Agora o contrato de imagem envolve videogame, envolve comercial do clube, campanha do clube para acalentar novos sócios, que o Grêmio tem feito aí. Tá? Venda de produtos. Venda de produtos do clube. Tá? Tudo isso, dos patrocinadores do clube, envolve contrato de imagem. Tudo. E isso vai ganhar cada vez mais vitrine no futebol. Verdade. Por falar em imagem, aqui você expõe a sua imagem anunciando e colaborando, né? Os nossos apoiadores do Dois Toques. Central de Imóveis, aluguéis, condomínios e vendas. Rua José do Patrocínio 385. Fale com a equipe do Domênico e se informe sobre aquele imóvel, né, que você quer vender, quer alugar ou comprar. Por exemplo, este que fica lá na Zona Sul, belíssimo, para você entrar em contato, os telefones estão aí na sua tela e você fará, sem dúvida alguma, o melhor negócio para você, para a sua família, para o seu negócio particular, enfim, entre em contato lá com a Central de Imóveis.
Recado também da SOS Telhados, né? As intempéries não têm hora nem dia para acontecer, temporais, chuva, ventaria, enfim. Então, esse serviço 24 horas através do WhatsApp 999-6262-27. À sua disposição tem construção, manutenção, reparo e impermeabilização de pisos e também de lajes. Entre em contato, SOS Telhados. Certo? Intervalo, já já a gente volta com mais 2 toques aqui pela Rede Sul de Televisão. Não saia daí. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. Para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel, a Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Toneu Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis
mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com nossos Dois Toques aqui pela Rede Sul de televisão, nosso segmento final desta terça-feira. Os recados para você aqui no Dois Toques, da Casa dos Pneus, da Avenida Ceará 1055, telefone 33 42 42 45, geometria, balanceamento, todo tipo de serviço para o seu carro e a promoção permanente da Feira de Pneus lá na Casa dos Pneus. Recado também para a Baidolb, tudo na linha automotiva, áudio, vídeo e automação. Endereço aí para você, os telefones para você entrar em contato e agendar a sua ida até a Baidolb. Aquele barulho chato que está incomodando você, também seu passageiro, você não sabe onde fica no seu veículo, não tem problema, resolva no Martelinho de Ouro, lá na rua Euclides da Cunha 309, no bairro Partenon. Martelinho de Ouro, rs.com.br, aí o site para você do Martelinho de Ouro. Você já é formado, né? Isso. Muito bom. Por falar ainda em veículo, não tem tempo para levar o seu carro para dar aquele brilho, para deixar ele perfumado e limpo? Passe lá na Vargem 5 Estrelas, né? Aberta inclusive sábados, domingos e feriados. Fica lá na Nilópolis 199, no bairro Bela Vista. Você quer uma ferragem profissional, não quer perder tempo andando por aí em busca do seu material de construção, para o seu escritório, para a sua residência, para o seu condomínio? Passe então na Ferragem Lampião, que fica na rua Alberto Silva 85, junto à Assis Brasil. E o recado do Banrisul para você, recado do nosso banco. Precisando de empréstimo rápido e fácil? Contrate empréstimo consignado sem sair de casa, pelo aplicativo do Banrisul. Aproveite esta oportunidade agora mesmo. E também o recado da gráfica Clique Impresso, vários endereços aí que estão na cidade e sempre abrindo novas filiais, né? Aqueles quadros personalizados e aquela promoção para você dos 100 cartões de visita por apenas R$15. E o que é melhor, você agenda lá com uma dessas filiais que você quer esse serviço e ele será entregue na sua casa, você não precisa nem ir até a gráfica Clique Impresso que presta esse serviço para você. Fabiano Borba, estamos chegando aí na reta final do Campeonato Gaúcho, times brigando, 3 times, né, brigando para, junto com o Grêmio, chegar às semifinais e uma turma também brigando contra o rebaixamento. Vou botar na tela rapidamente aí a classificação do campeonato. Temos aí times brigando na parte de cima, na parte do meio, para chegar na Série D do ano que vem, e lá na parte de baixo. O que você projeta aí, Fabiano? A gente vê o equilíbrio, né? A turma da frente ali, Grêmio Inter, já deu uma desgarrada. Vejo que até o Ipiranga, até o São José ainda, mesmo com o número de pontuação ali de 5 pontos de diferença, né? Mas uma vitória também já muda tudo. Sim. Então, olha o próprio Esportivo, que era a lanterna, já entrou na briga para quem puder escapar. O Avenida, que vinha numa campanha muito boa, veio de 3 derrotas, decaiu, né? Já começa a ficar complicado. Então, tu vê o equilíbrio, né? Tu vê agora são jogos decisivos. Do Brasil para baixo, ele é o pessoal que está brigando para não cair. Exatamente. Se bem que aquele pessoal que tem 9 pontos ali só precisa de mais um, né? Hoje escapa com 10. Teoricamente é 10 pontos, né? Pode acontecer até com 9. Dependendo, mas daí vai para os critérios. Né? Aí vai para os critérios. É difícil. Mas assim, olha, vão ser 3 jogos extremamente decisivos agora para todos. Tem os clássicos também, dá para acontecer, isso é importante. Confrontos diretos? Exatamente. No rebaixamento ali tem confronto direto? Tem. Tem Novo Hamburgo e Aimoré. Novo Hamburgo e Aimoré é um São exemplo. Luís e Aimoré. São Luís e Aimoré na última rodada. São Luís e Aimoré na última rodada. Na penúltima, no dia do Grenal, tem o Aimoré e Novo Esportivo Hamburgo. não enfrenta nenhum deles. Não. O
O Esportivo não. enfrenta ainda a Juventude, né? A tabela do Esportivo é mais difícil. O Inter joga aqui no... O Esportivo joga aqui no Beira-Rio na última rodada. É mais difícil a tabela do Esportivo. Verdade. Tá bem equilibrado, né? A gente vê o equilíbrio mesmo até por tudo que envolve a competição. A gente sabia que esse é um Campeonato Gaúcho muito forte. E para te ter uma ideia, o Avenida perdeu em casa tanto para Aimoré quanto para Esportivo. Esportivo, de virada. Perder do Grêmio aqui é Se normal. fizesse uma vitória e empate, estaria brigando na parte de cima para classificar. É o que se especulava e se esperava a partir daquele 0-0 com o Internacional. Exatamente. Aliás, 1-1, um perdão. pouco mais do Juventude, Mas já eu que o ainda Celso acho Roth está ali, né? Eu ainda acho que o Juventude briga para classificar com 10 pontos, tem o Clássico, né? E já enfrentou a dupla Grenal, né? Depois, se não me engano, tem Esportivo ainda, que é outro clássico, né? E o outro, não sei quem é o outro que eles pegam ainda, o Juventude, agora não me lembro. Eu acho que se o Esportivo escapar, quero mandar um abraço para o meu homônimo e também parente de terceiro grau, o Rafael Copete, que é o goleiro, que é o goleiro do Esportivo, né? Que era um grande goleiro, pegador de pênalti, é importante isso. Meu, te desejo sorte aí que tua tabela é a mais difícil. É a mais difícil. O que te pareceu ali aquela briga? Eu vou concordar com o que eles estão falando e eu queria acrescentar uma outra coisa que é interessante na tabela. Embora ainda tenha poucos pontos ali no meio, mas vocês reparem que depois da dupla Grêmio-Inter que está lá em cima, você tem Ipiranga, Juventude, Caxias, o Brasil de Pelotas, ali de São José. São times de Série B, C ou que estão tradicionalmente na Série D, que tem certo investimento. O trabalho do Ipiranga novamente, né? Porque é o segundo ano, o trabalho do Luizinho, consolidado. Mudou o time praticamente, muitos jogadores. Hoje ia dar coincidência do Caxias garantir vaga na Copa do Brasil, porque está entre os 4 primeiros, e ao mesmo tempo ia garantir vaga na Série D também. Exatamente. Isso, e o Caxias é um time que... Pelo futebol que eu vi, eu não vi o Esportivo jogar. Tá? E o Brasil de Pelotas continua sendo o Brasil de Pelotas. Não ataca ninguém e só se defende. Tá? Mas eu acho que esse aí não cai. Não classifica, mas também não cai, porque precisa de um ponto só, né? Agora, São Luís e Esportivo, o Aimoré, para mim, então, já era. São Luís é uma decepção. Já era. São Luís, a última rodada é em casa. É em só casa um com o Aimoré. salva o Aimoré. Então pode... Tá? O São Luís tem o pior futebol. Né? Tirando o Aimoré, que para mim já era, o São Luís é o que tem o pior futebol. Tá? Porque eu vi os 2 jogos contra o Grêmio e para mim não apresentaram nada. Tá? Nem contra o Inter, nem contra o Grêmio lá nos 4-0. Exato. Então não apresentaram nada. O Esportivo é a tabela mais difícil. Tá? Mas eu levo um pouquinho de fé no Esportivo, porque é tradição, é um clube do interior do estado que tem história, pode ser que tenha ali um motivador para deixar o Esportivo na primeira divisão, já que ele vem de longo tempo na segunda. Tá? Qual foi o último ano que o Esportivo participou? Ele voltou ano passado. Voltou esse ano. Voltou esse ano. Divisão de acesso ano passado. Ele jogou acesso, o ano anterior ele estava. Subiu o Esportivo e a Avenida. Em 2021 ele estava na divisão de acesso. Então, estava no Série A. Estava na Série A em 21. Estava na Série A. Caiu. Ano passado jogou, foi campeão. Aliás, foi vice-campeão do Avenida e agora está na Série A de novo. Tá. E então, em cima disso, que eu ia falar, porque assim, do ano passado tinham subido o Guarani de Bagé e a União Frederiquense, os 2 caíram. Mas ali tem uma particularidade. Ali teve a questão da pandemia. Sim. O Campeonato Gaúcho, logo em seguida, foi o acesso, já teve a primeira divisão, logo em seguida estadual, não tinha tempo hábil para se programar. Teve uma situação, uma particularidade que teve a casualidade dos 2 cair novamente. Né? Eu até tive o Guarani de Bagé agora, é um time que está se estruturando bem, tem boas pessoas. No ano da pandemia, se persistisse a tendência, cairia o São Luís e Pelotas, lembra? Exatamente. Mas é interessante ver assim, talvez seja um pouco leviano, como está mais ou menos se formando 2 ou 3 escalões no mesmo campeonato. De repente, como ele falou, os times do São Luís, o Esportivo, o Aimoré, são times que estão brigando... Tá ficando um terceiro pelotão. Todo mundo já sabe por que vai brigar. Acho que um deles vai, né? O São Luís ou o Aimoré, que vão se enfrentar na última rodada. E periga não ter calendário a longo prazo e não ter investimento e ficar, de repente, um pelotão de 6, 7 times com calendário o ano inteiro e os outros nada. Então, aí gera essa questão. Agora, quem está ali com 9 pontos, beleza, tá tranquilo, né? Para se garantir melhor... Faltam 3 rodadas. Um pontinho. Um pontinho ali te coloca numa zona... uma certa zona de conforto. Agora,
Aimoré, Esportivo, São Luís, Avenida e Brasil. Avenida e Brasil. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Pode colocar o São José aí também. Não está ainda 100%. Tá, mas o São José eu vi jogar, tem condições, tá? Do Novo Hamburgo para baixo, esses aí que vão brigar para não cair. E o Juventude está nesse bolo também, né? Não, mas embora o eu acho que eu acho que o Celso Rotti no clássico vai se sobressair. Vai responder, né? Para classificar. Eu acho que o Celso Rotti no clássico se sobressai. Tá certo. Valeu então, Copete. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Cantarelli, obrigado mais uma vez por estar conosco aí. Valeu, que agradeço e obrigado por poder falar do meu livro também. Agradeço o espaço. Bom, falaremos mais na sequência aí. Fabiano Borba, sucesso aí na sua nova empreitada, independentemente se será aqui no Rio Grande do Sul ou fora, sempre acompanhando o trabalho do amigo e obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui no nosso Dois Toques. Obrigado, Cholim. Foi sempre uma satisfação estar aqui com você. Obrigado aos amigos. Foi uma noite bem bacana e está sempre à disposição. Então tá. Rapidamente aí, falando o palpite para Grêmio e Novo Hamburgo. É cedo ainda, mas... É aqui ou é lá? Na Arena. Na Arena, 2-0 pro Grêmio. Aimoré Inter. Aimoré Inter, 3-0 pro Inter. Cantarelli. Para não ficar igual ele, vamos lá, 3-0 Grêmio Novo Hamburgo e 1-0 pro Inter no Aimoré. Deixei pro treinador aqui que vai dar. Eu vou puxar pro nosso lado aqui do interior, né? Pô, tem que puxar, né? Acreditar no trabalho do Edinho, que o Novo Hamburgo vai empatar com o Grêmio aqui na Arena e o Aimoré ganha do Inter. Muito bem. 2 gols do Soares. Isso aí. Recados finais, então, da Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é o ponto de encontro. E você sabe lá o cardápio da semana, você pode buscar, pode lá mesmo saborear esta delícia. Está aí o cardápio para você, a Churrascaria Barranco, que agora fechou no Carnaval, né? Só retoma suas atividades na quarta-feira. Recado também da Suvalan, né? O verdadeiro sabor da fruta, está aí o site para você escolher aquele sabor que mais lhe agrada. E Kia São Motors, na Avenida Ceará e na Ipiranga, né? E para os amantes das duas rodas, tem a Suzuki São Motors, sempre com ofertas do Jefferson Fisternó. Então é isso. Uma boa noite para você que nos acompanhou. Amanhã a gente retorna, aqui é Carnaval, mas estaremos aqui no nosso Dois Toques. Tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.